Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou ensinar pra vocês como é que eu preparo a minha pele, como é que eu faço a pele na maquiagem, uma make bem basiquinha hoje. Então fica até o final do vídeo e vamos embora aprender essa maquiagem. E pra começar, eu começo pegando um algodãozinho, mas pode ser também um lenço umedecido. E uso essa água micelar aqui pra poder fazer a limpeza da pele. Aí eu começo passando o algodão no rosto para poder tirar todas as impurezas. E como vocês estão vendo, mesmo a pele estando limpa, ainda sai algumas impurezas da pele, alguma sujeirinha. Mas é normal. Depois de limpar o rosto com o algodão e a água micelar, eu começo aplicando um creme hidratante em todo o rosto para poder dar uma hidratada. Aí eu vou espalhando todo o creme por todo o rosto. E essa parte de hidratação, de limpeza da pele, que tira todas as impurezas, é uma das principais partes na maquiagem, pois ela prepara a pele para poder receber todos os produtos, porque é muito produto e acaba afetando a pele, principalmente quando tem que colocar base, pó, corretivo, é muita coisa. Por isso que tem que hidratar bem. Agora eu venho com o sérum, que dá uma reduzida nos poros. Eu aplico só em 3 partes do rosto, aqui nessa bochecha, na outra e um pouquinho na testa. E para espalhar, eu uso um pincel assim. Ele é mais soltinho, é melhor para poder espalhar o sérum. Mas pode espalhar também com a mão, mas eu acho melhor com o pincel. Espalha por todo o rosto. Espalha, 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 espalha. E depois de ter espalhado o sérum, eu venho com uma bruma. Essa daqui é da Ruby Rose. Agito um pouquinho antes e aplico em todo o rosto. A bruma é um dos itens mais importantes dentro da maquiagem, porque é ela que ajuda a fixar e na durabilidade da maquiagem. E agora, antes de tudo que eu coloquei já secar, eu venho com a blindagem da Catherine Hill, que essa blindagem é show. E aplico no rosto, só algumas gotinhas e espalho. A blindagem ela serve para, como o próprio nome já diz, para blindar a pele. Ela dura bastante, a pele fica mais resistente. Aí eu venho com o mesmo pincel que eu apliquei o sérum e espalho. Aí depois de ter aplicado a blindagem e tudo que já foi passado no rosto, tem que esperar tudo dar uma secada para poder continuar na maquiagem. E depois de a gente ter esperado secar tudo que já foi aplicado, eu pego esse primer da L'Oréal Paris e aplico onde tem mais poros abertos. Em mim é mais nessa região aqui, nas bochechas e um pouquinho na testa. Ele tem esse aspecto aqui, ó. Aí você vai pegar o primer e aplicar de cima para baixo, para poder tampar esses poros e eles não ficarem abertos. Você pode aplicar tanto com o pincel quanto com o dedo. Eu aplico com o dedo mesmo, que é mais prático. Agora aplica na outra bochecha. Pega mais um pouquinho e aplica na testa também. Pronto, agora é só esperar um momentinho para poder o primer secar e penetrar mais na pele. Agora, antes da aplicação da base, para poder camuflar mais essas manchas que eu tenho de espinha, eu venho com um corretivo mais escuro, um pouco do que o tom da minha pele, para poder camuflar as manchas. O corretivo ele não pode ser mais claro que nem a gente já está acostumado a usar para iluminação do rosto. Porque se você usar um corretivo mais claro, ele vai acabar não cobrindo as manchas. Por isso que tem que ser um pouco mais escuro. Aí eu vou aplicando onde tem mais manchas. Com esse pincelzinho aqui, ó.
Aplique também abaixo dos olhos para camuflar mais as olheiras. Agora eu venho com essa esponjinha aqui, ela seca, para poder ajudar na durabilidade da maquiagem. Eu venho dando batidinhas. Nunca pode arrastar a esponjinha, porque arrastando você vai acabar tirando o produto. Pronto, aí depois de espalhar essa camuflagem pelo rosto, é a hora da aplicação da base. A base que eu uso é a da Boca Rosa. Essa base, a cor dela é A4 Antônia. Aí eu utilizo a base juntamente com a blindagem da Catarine Hill, como eu já mostrei pra vocês, e eu apliquei logo no começo da maquiagem, na preparação da pele, pra poder ajudar mais nessa resistência da maquiagem, pra ela ficar mais resistente. Aí eu venho com esse pincel língua de gato para poder facilitar na aplicação da base já diluída na blindagem. Mas pode ser também um pincel kabuki. Aí eu venho dando batidinhas para depois poder espalhar essa base com a esponjinha. Primeiro eu faço a aplicação da base em uma parte do rosto, aí espalho tudo com a esponjinha e depois faço a aplicação do outro lado. Porque se você aplicar logo a base toda e depois vir espalhar com a esponjinha, corre isso desse lado, já dá uma secada a mais do que o outro. Aí é bom fazer por partes. Aí agora eu venho com a esponjinha e dando batidinhas na base para poder tirar o excesso. E sempre tirando o excesso da esponjinha em um papel para poder não ficar o excesso de base no rosto. Vai aplicando e tirando o excesso. Olha essa cobertura. Aí eu dou uma descida também para o pescoço, para não ficar só o rosto maquiado, para não ficar tipo uma máscara. Pronto, agora eu vou fazer a aplicação da base no outro lado do rosto. Da mesma forma do outro lado, sempre aplicando com leveza o pincel. E depois vim com a esponjinha para poder tirar o excesso da base e poder espalhar mais. Agora eu venho com a esponjinha e vou tirando o excesso da base que ficou no rosto. Pronto, agora com a base aplicada em todo o rosto, com a cobertura já das manchas. Essa base da Boca Rosa tem uma cobertura incrível. Agora eu venho com esse duplo aqui, que é corretivo e contorno da Ruby Rose do Sculpt. Acho que é assim que fala. Aí eu venho e aplico. Sempre eu pego do começo da orelha aqui em direção à boca. Faço uma linha. Só que não pode chegar tão perto da boca, é mais ou menos uns 2 dedos de distância, porque senão vai ficar muito estranho. Aí aplico só na metade do rosto, para depois fazer a aplicação do outro lado, senão esse lado seca, aí quando for espalhar vai ser muito ruim para espalhar. Aí eu pego outra esponjinha e vou dando batidinhas para poder espalhar sem tirar o produto. Sempre dando batidinhas e limpando no papel, senão a esponjinha acaba deixando o excesso no rosto. Agora eu subo para a testa. Pronto, agora que eu fiz o contorno desse lado, vou fazer desse agora. Pronto, agora com o contorno dos dois lados feito, eu faço o contorno do nariz também com corretivo cremoso, que eu acho mais fácil para poder espalhar. Aí eu pego do início da sobrancelha e venho descendo. Sobrancelha, não é sobrancelha. Aí quanto mais fino eu deixar essas linhas, quanto mais juntas, elas vão afinar mais o nariz. Tem que tomar cuidado para não deixar essas linhas muito distantes. Se elas ficarem mais distantes, no lugar de diminuir o nariz, você vai aumentar ele. Aí eu aplico e venho tirando o excesso com a esponjinha.
Agora que a gente já fez o contorno, vem com a parte da iluminação. Eu vou usar esse corretivo da Tracta. Ele é mate, para ajudar ainda mais na resistência. E vou passando só nas áreas de iluminação. Eu desço, fazendo essa linha, pegando só um pouquinho aqui do nariz. Aplique abaixo dos olhos. Na testa. No nariz, só uma linhazinha fininha, por onde a gente não passou o contorno. Aqui no arco do cupido. No queixo. E essa linha que a gente fez do contorno, a gente vai passar embaixo também para poder dar uma alinhada no rosto. Da onde começou até perto da boca. E do outro lado a mesma coisa. Agora, pegar a esponjinha. E vai tirando o excesso do corretivo. E sempre tem que ter essa preocupação e não deixar tão marcado nem o corretivo e nem o contorno. Tem que deixar mais esse degradê do contorno para o corretivo. Por isso que tem que vir com as duas esponjinhas. Tanto a que eu tô usando para o contorno, quanto a do corretivo. Aí agora tem que tomar cuidado com essa parte, senão você acaba entrando muito no contorno e acaba tirando essa marcação que a gente fez. Tem que vir tipo puxando esse corretivo para baixo e tentando fazer um degradê entre o contorno e o corretivo. E agora só é ir retocando com a esponjinha. Agora eu vou vir aplicando o blush um pouco acima do contorno, mas não tanto nas bochechas, é mais nesse ossinho aqui, perto de onde eu aplico o iluminador. Por conta que se aplicar muito assim nas bochechas, fica parecendo a Peppa Pig. Aí tem que aplicar nessa região, acima do contorno. Aí agora eu vou vir com um contorno em pó, para poder selar o contorno cremoso que a gente já fez. O contorno em pó a gente vai aplicando em movimentos circulares para não deixar marcado. Pronto, aí depois de ter selado todo esse contorno, eu venho novamente com a bruma e aplico. E antes da bruma secar totalmente, eu pego o iluminador com esse pincelzinho aqui e aplico o iluminador. Porque enquanto a bruma ainda não secou, é bom que já ajuda na fixação desse iluminador. No nariz eu só gosto de aplicar entre a sobrancelha e na pontinha do nariz. Nunca pode aplicar no nariz todo, senão fica muito estranho. Aí no arco do cupido, no queixo. E do outro lado acima do blush. E depois de aplicar o iluminador, vou vir novamente com o corretivo. Para a aplicação do corretivo, eu aplico ele bem rente à sobrancelha. E agora aplico no restante da pálpebra. A esponjinha. E esfumo todo esse corretivo. E agora eu venho com o pó translúcido da Playboy, para poder selar toda a pele. Aí pego uma esponjinha de veludo. Começo aplicando abaixo dos olhos. Sem deixar muito excesso de pó no rosto. Porque não adianta deixar excesso, porque esse excesso vai ser o que não penetrou na pele. Venho com essa linha do contorno. Agora eu vou pegar esse pincel mais fofinho
para poder varrer, porque de certa forma ainda fica um pouco de excesso do pó translúcido. Vou varrendo e pegando um pouquinho do pó compacto do meu tom, para poder ficar mais uniforme. Aproveito e varro também em cima do corretivo da pálpebra, para dar uma selada também. E depois de selar toda a pele, para poder finalizar, eu venho novamente com a bruma e molho toda a pele, para poder tirar esse aspecto de pó. Agora é só esperar secar. Pronto, e depois que a bruma secou, eu só fiz passar um rímel e um batom. E a make já ficou assim. Top. Pronto, se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar também se gostou, indica pra alguém. E não se esquece também de me seguir, tanto no meu Instagram quanto no TikTok. É só colocar lá, @eu_Tati_Pereira. Até o próximo vídeo, pessoal.